Valeu. É bom ver vocês aqui, adorando a Deus e aprendendo a respeito dele. Eu também quero fazer alguns lembretes sobre a próxima semana, tá bom? Vocês perceberam que, pela graça de Deus, Ele tem enviado pessoas aqui para a nossa igreja. E a nossa igreja está aumentando em número. Isso é um problema bom, ok? Só que a gente precisa se adaptar a esse problema bom. Então, no último evento especial que nós tivemos aqui, que foi a Páscoa, tinha muita gente, ok? Então é lógico que a fila aumentou. E tem que ser assim mesmo, não é? Nós estamos procurando tomar providências para que as coisas andem mais rápido. E também estamos aprendendo com essa nova quantidade de pessoas. Então, vocês precisam ser pacientes, tomar cuidado com a língua, com aquilo que fala, né? Reclamações desnecessárias. Por quê? Porque está todo mundo aprendendo com essa nova quantidade de pessoas, tá bom? Então, infelizmente, eu tenho que dar esse tipo de aviso, tá bom? As pessoas que trabalham, elas trabalham duro, e às vezes um comentário negativo desanima bastante, não é? Um dos procedimentos que nós estamos tomando para agilizar a fila é em relação às crianças. Tem crianças que já são um pouco maiores, já sabem o que quer, chega lá, rapidinho fazem o prato. Outras crianças não, elas ficam lá um bom tempo. E isso atrapalha a fila, ok? Então, a gente pede para os pais que já conhecem os filhos ajudar nesse sentido. E se por acaso o pai não estiver lá naquele momento, então as pessoas da equipe vão agilizar isso. E eu espero que vocês entendam a importância desse tipo de atitude, ok? Nós estamos querendo melhorar isso para o futuro, mas nós já temos melhorias agora. Nós compramos mais mesas, nós compramos mais cadeiras, ok? Nós vamos, no final de tudo, tirar todas as cadeiras e vamos deixar apenas as últimas 3 fileiras lá do fundo, mas vocês vão ser orientados a isso, ok? Nós vamos colocar outras observações no grupo de comunicação. Então, gente, quando chegar comunicação a respeito de como vai ser o procedimento aqui, leiam com atenção para nos ajudar. Tá ótimo assim? Esqueci de alguma coisa? Tá bom. Se eu não esqueci, vocês vão ler lá no comunicação e contamos com a compreensão de todos. Antes de começar o estudo, eu preciso lembrar uma coisa muito importante que todos nós estamos experimentando aqui, não é? Irmãos, nós estamos aqui para sermos treinados, não é verdade? Treinarmos ao quê? A imitarmos a Jesus. Como é que a gente imita Jesus? Bom, você pode pegar a listinha lá dos frutos do Espírito, que já tem uma boa lista lá de como a gente imita Jesus, não é? Quando a gente estuda um pouco sobre Deus, que Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é perdoador, ok? Então significa que é desse jeito que imitamos Jesus. E o lugar que Deus mais nos treina a imitarmos Jesus é na igreja. Significa que na igreja vai acontecer circunstâncias na qual você vai ter que treinar, e eu também, paciência, tolerância, longanimidade, amor, domínio próprio. Aqui é que a gente vai ser treinado, isso é normal. Então, não tem uma expectativa errada, né, da nossa igreja. Aqui são pecadores arrependidos que às vezes falham e, ao serem confrontadas, recebem com amor e vamos o quê? Amadurecendo e vamos crescendo. Então, se você vier preparado, sabendo que você vai ter que treinar, isso vai ser muito mais fácil, ok? Pessoas vão falhar com vocês, vocês vão falhar com irmãos, e nós vamos, com isso, usando essas circunstâncias para aplicarmos a palavra de Deus e crescermos juntos. Amém? Ótimo. Vamos orar
e vamos continuar o nosso estudo, naquilo que é possível fazermos ainda hoje, em relação ao reino de Deus na terra, o reino messiânico e o exemplo que aconteceu com a primeira geração de filhos de Deus versus os filhos dos homens, para que nós, como igreja, possamos fazer parte daquele grupo que é os descendentes de Noé. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai querido, pela nossa existência como igreja local, aqui nesse lugar. Obrigado pelos irmãos que aqui congregam, pelos novos que estão chegando, ó Pai querido. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor continue nos moldando. Sabemos, ó Pai querido, que somos imperfeitos e sabemos, ó Pai, que ainda não sabemos o quão imperfeitos somos. A Tua palavra tem nos mostrado, ó Pai querido, como nós precisamos melhorar, em que áreas, ó Pai, e somos gratos ao Senhor por isso. Reconhecemos, ó Pai querido, que somos limitados e louvamos o Senhor, porque o Senhor é um Deus perdoador, um Deus paciente, ó Pai querido, conosco, um Deus que nos deu o Espírito Santo, que nos mostra, ó Pai querido, também o nosso pecado, que nos dá forças, ó Pai querido, para lutar contra as tentações. E quando falhamos, ó Pai querido, nós podemos correr para o Senhor, sabendo que em Ti vamos encontrar misericórdia e perdão. Que isso possa ser praticado por nós também, quando irmãos e quando descrentes falharem conosco, ó Pai querido, nessa caminhada cristã. Peço que o Senhor nos ajude nesse tempo, que o Senhor mostre para nós, individualmente e também como igreja, como que nós podemos, ó Pai querido, que atitudes nós devemos adotar na nossa vida e na vida da nossa igreja, Pai, para que possamos perseverar contra ou diante daquela terrível profecia que está na Tua palavra, que pessoas religiosas, que igrejas, ó Pai querido, locais, vão, ó Pai querido, se desviar do Senhor. Vão deixar de cumprir a Tua palavra como deveriam. Não permita, ó Pai querido, que isso aconteça com nenhum de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando essa questão do reino medianeiro. A igreja é a atual representante do reino de Deus medianeiro aqui na terra, cujo rei, espiritualmente falando, é Jesus. Ele é o rei espiritual, porque ele não está fisicamente presente conosco, mas a Bíblia diz que esse reino que nós estamos tendo agora, que é um reino espiritual, ok? Não é o reino físico de Jesus, porque esse reino físico ainda irá acontecer. E antes de acontecer, há uma profecia sobre a grande tribulação, na qual Deus vai julgar as pessoas que estão rejeitando Jesus como Senhor e Salvador. E antes da grande tribulação haverá o arrebatamento da igreja, ok? Na qual nós vamos fazer parte. Porém, há uma profecia que até esse dia chegar, o que vai acontecer na igreja são desvios da verdade. Irmãos abandonando a sã doutrina, a ponto, de igrejas locais inteiras deixarem de existir. Isso já aconteceu na história. Ok? Se você ler as cartas do livro de Apocalipse, você vai ver que aquela região já você vai encontrar quase nenhuma igreja evangélica e como país são todos muçulmanos, por exemplo. Ok? Então nós temos que prestar atenção em relação a isso. Então nós temos uma terrível profecia contra a igreja antes de Jesus voltar e instaurar o seu reino físico, e será um reino físico e um reino político aqui na terra, cujo ele é o rei, ele é que vai determinar as regras, e os salvos vão reinar com ele. Resumindo, à medida que a volta de Cristo se aproxima, parte da igreja se tornará
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está profetizado. A pergunta é, de que lado nós estaremos? E de que lado você está agora, ok? Isso significa que parte da igreja vai trair o compromisso de ser cada vez mais parecido com Jesus. É por isso que o Maurício tem nos trazido o estudo na primeira parte, no culto. Lá nós estamos aprendendo como é que nós podemos continuar crescendo para sermos mais parecidos com Jesus. Mas a Bíblia afirma que com o passar do tempo, isso será o menos importante para as igrejas. E já está acontecendo. O segundo, esse texto diz que essa igreja ou esses irmãos, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, farisaísmo. Cada vez mais a igreja vai fingir que age como filhos de Deus, é um fingimento, e vai atrair pessoas a serem fingidas também. Um cristianismo fingido, na qual não respeita os princípios da palavra de Deus. Ok? O dilúvio foi uma ação do Deus soberano, aplicando a sua justiça, punindo todos os seres humanos que violavam os padrões de santidade e justiça. Nós sabemos que antes do dilúvio havia uma grande quantidade de pessoas seguindo a Deus, os filhos de Deus. Mas nós vimos que os filhos de Deus se misturaram com aqueles que não eram filhos de Deus. Essa mistura fez com que, no final de tudo, somente 8 pessoas eram devotadas num certo nível a Deus. E o resto foi dizimado, revelando a justiça de Deus. E isso vai acontecer, ou algo parecido, novamente, na grande tribulação. E a pergunta é, e nós hoje? Será que nós fazemos parte daquele grupo que são parecidos com Noé? Ou será que nós estamos fazendo parte daquele grupo que agora está decidindo o que vai obedecer e o que não vai obedecer da palavra de Deus? Ok? Então, nós estamos estudando 2 Timóteo capítulo 2, versículos 22 até capítulo 3, versículo de 1 a 5, que nos deixa ordens claras de Deus sobre como nós devemos agir para nos mantermos fiéis, isso é, para não sermos contaminados por aqueles que estão abandonando paulatinamente, devagarinho, de maneira bem sutil, mas estão abandonando as instruções de Deus. E isso vai continuar. Como é que nós vamos nos defender? Como é que nós temos que agir? Então, na semana passada, nós começamos a estudar sobre a nossa responsabilidade, ok? E hoje vamos começar a ver isso de forma mais detalhada. Então, a primeira ordem que nós recebemos, que é a nossa responsabilidade, é fugir dos desejos malignos da juventude. O que significa isso? Todos nós sabemos quais são os nossos desejos pecaminosos que permanecem dentro de nós, aqueles desejos que nós tínhamos quando nós éramos descrentes. Então, Deus está dizendo que alguns daqueles desejos de descrentes estão aqui dentro da velha natureza. Nós sabemos quais são e nós temos que fugir. Nós temos que buscar meio de nos retirar da exposição desse tipo de pecado, para que a gente se mantenha em segurança. Então, nós temos que evitar nos colocarmos propositadamente em situações que nos expõem a esse tipo de pecado ou que facilite cometermos esse pecado. É uma ordem de Deus. Se nós não cumprirmos essas ordens, nós vamos abrir brecha e aí nós vamos entrar pelo caminho dessas pessoas que estão se desviando da palavra de Deus. A segunda ordem, para nos mantermos fiéis e não sermos contaminados por aqueles que estão abandonando as suas instruções, é nossa responsabilidade ser exemplo de obediência. E, de novo, sempre que eu falar sobre exemplo de obediência,
e inclui arrependimento bíblico quando pecar. Eu sou obediente às Escrituras, apesar de ser pecador. Isso é, quando eu peco, eu vou fazer o que a Bíblia manda. Eu vou mostrar arrependimento, pedindo perdão como a Bíblia ordena, tendo um plano para não cair de novo e pedindo para pessoas nos ajudarem em relação a isso. Esse termo segue a justiça, a fé, o amor, a paz, não sozinho, porque sozinho não consegue, mas com a igreja, isso é, juntamente com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Ele está dizendo que nós temos que pedir ajuda, aceitar correção, aceitar estímulo, aceitar repreensão, amorosamente, porque são pessoas que nos amam e querem nos ajudar. Esse termo segue significa correr naquela direção, correr na direção certa, correr com determinação. Eu vou ser um cristão que vai seguir a justiça, que é a palavra de Deus, e o relacionamento com os irmãos. Versículos 23 até o versículo 25, ele descreve como nós seguimos a justiça, a fé e assim por diante. Eu coloquei isso em forma de ordens, né? Então, a terceira ordem também nos mostra como é que se segue a justiça, a fé, o amor uns com os outros. A terceira ordem, que é a nossa responsabilidade, está no versículo 23. Repele as questões insensatas e absurdas. Significa o quê? Não conversar sobre controvérsias tolas, fúteis, que só arrumam confusão, que não ajudam em nada em sermos mais parecidos com Jesus. Repele conversas que não contribuem para a gente ser ou ter o caráter de Cristo. Ele está nos ensinando aqui como é que nós devemos nos exortar mutuamente. Lembra? Isso só vai acontecer se nós estivermos juntos com as pessoas que querem amar Jesus. E viver juntos significa o quê? Conviver. Conviver significa o quê? Nós vamos ver os defeitos e nós vamos ver as virtudes. Por exemplo, aquilo que como eu comecei o estudo hoje, lembrando de alguns acontecimentos que não contribuíram, por exemplo, para a fila andar mais rápido. Estou dando um exemplo assim. Pessoas que, com razão, né, viram a fila grande, mas fizeram alguns comentários que não ia ajudar nada, nem a igreja, nem a fila diminuir, né? E ainda vai fomentar desânimo e assim por diante. Você é uma pessoa assim? Eu, de vez em quando, sou uma pessoa assim. É só eu descuidar um pouquinho, e eu faço uma crítica que não vai contribuir. E certamente eu farei isso novamente para frente, num determinado momento, porque eu sou falho. E a Bíblia diz que ao acontecer isso, estando no vosso meio, o que vai acontecer? Alguém vai ouvir, e esse alguém precisa falar comigo. Se esse alguém me ama de verdade, ele precisa falar comigo. E se ele ama os irmãos, ele precisa falar comigo. E eu preciso estar pronto para ouvir. Mas sabe o que eu faço de vez em quando alguém vem me chamar a atenção? Eu chego e falo, mas você... Peraí, mas o que isso tem a ver agora com aquilo que eu fiz? Agora virou algo insensato. Entende? Eu estou desviando a atenção. Ah, mas acontece coisas mais piores do que isso. Tá bom. Mas se acontecem coisas piores, então vamos tratar. Entende? Mas às vezes vem assuntos que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, para desviar a atenção. Então, como é que a gente repele questões insensatas e absurdas? Quando deixa de tratar aquilo que deve ser tratado naquele momento. Pode ser até uma coisa importante, mas não é naquele momento.
Naquele momento, o que é certo é tratar aquilo que está acontecendo. Entende? Às vezes entra questões de preferências pessoais. Preferências pessoais não se discute. Nós conversamos, nós ensinamos. Preferências pessoais entra na lei do amor. Entende? Então, ao repreender aqueles que se opõem ao ensino bíblico, nós seguimos a justiça, a fé, o amor e a paz, não permitindo assuntos que não fazem parte do problema e nem permitindo assunto que não contribui com o abandono daquele pecado que está sendo tratado. Nós vamos pensar em promover o caráter cristão. Irmãos, e aqui nós temos um grande inimigo. Na verdade, nós temos um Deus muito forte que impede que isso aconteça. É um Deus que só tem 2 letrinhas, 2 vogais. Conhece esse Deus? Quem é? O eu. O eu. A palavra grande do eu é orgulho. Esse é maior, mas é o eu. E o meu eu aparece muito nesses momentos. O seu também. Então, vamos nos preparar. Vamos treinar humildade. Se nós queremos fazer parte daquele grupo de pessoas que vão entrar na arca, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Ok? Uma figura de linguagem. Aqueles que vão serem recebidos por Deus ouvindo, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouquinho, viu? Não pensa que você fez grande coisa, não. Perseverar, existe luta, mas você fez o que tinha que fazer. Entra no gozo do seu Senhor. Se você quer ouvir isso de Deus, então nós precisamos esmagar o nosso eu. E aí, nós vamos fazer parte desse grupo de igrejas, e eu espero que sejam muitas, ok? Que vão permanecer fiéis. Algo muito importante, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Nessa questão de quando você vai confrontar, das pessoas procurarem defender a sua posição. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É impressionante a minha capacidade de justificar meus pecados. Eu acabo quase convencendo a pessoa que não é tão pecado assim. Eu tenho essa capacidade. E tem pessoas que têm essa capacidade também. 1 Coríntios 15, o assunto era a ressurreição de Jesus. Entende? Uma doutrina que hoje nós aceitamos com muita facilidade. Talvez uma das doutrinas que as pessoas pensam, bom, isso aí não precisa nem brigar. O que é importante é que a gente acredita que ele morreu no nosso lugar e que a gente vai para o céu graças à sua morte. Não é uma teologia importante. E Paulo diz, não vos enganeis, qualquer assunto que não for feito de maneira bíblica, que não for seguir as Escrituras como devem ser seguidas, vai corromper os bons costumes. Essa palavra corrompem significa que ele vai consumir os bons costumes. Ele vai destruir, ele vai contaminar, ele vai desviar as pessoas dos bons costumes. Pergunta, quando você lê esse texto do jeito que ele está, corrompe quem? Quem que ele corrompe? Hã? Os crentes? Alguma categoria de crente vai corromper os crentes menos espirituais, porque os mais espirituais não serão corrompidos? É isso que o texto está falando? Entende? Eu tenho 64 anos, convertido em 1983, então 41 anos de cristianismo, pastoreando por tempo integral desde 1990, isso dá quanto? 34 anos de pastor por tempo, e o texto está dizendo, Pierre, você vai ser corrompido. Se você ouvir, não lidando biblicamente com o que você está ouvindo,
você vai ser corrompido. Tem gente que acredita que não. Por isso que faz parte daquele grupo os orgulhosos, os arrogantes, os irreconciliáveis. Todos vão ser corrompidos. É só uma questão de tempo. Alguém já falou mal de algum irmão para você, e que você sabe que você conhece a conduta daquele irmão, não que é impecável, mas ele é fiel e tal. E na hora que aquela pessoa falou para você, será? E você começa a pensar assim. Logo, normalmente a gente tem uma tendência até de acreditar rapidamente. Entende o que é corrupção? A gente tem facilidade de acreditar no engano, na mentira. Coisa mais fácil para nós é isso, mesmo sendo cristãos. A não ser que a gente adote um procedimento para livrar o nosso coração, aquele lado ainda, né, que bom, deixa para lá, diz que é peludo, não é? Ainda tem lá o pecado. Irmãos, qualquer cristão que ficar ouvindo argumentos dos insubordinados será de alguma forma corrompido, enganado, pervertido. Será. Se você ouvir e não mandar essa pessoa calar a boca, tá bom? E agora eu estou usando um termo bíblico. Alguém acha que isso é falta de educação? Está aqui, ó. É preciso fazê-los calar. Cala a boca. Se você está falando, chega. Ok? Porque existem muitos insubordinados. Gente, já existia na igreja daquela época. Agora, quando você imagina, né, a gente ouve notícias das igrejas do primeiro século. Quanto tempo já se passou? Dá para ver que a nossa geração atual é bem pior do que a primeira geração, se a gente não tomar cuidado. Naquela época já existia. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, bom de lábia, convencem, entende? Enganadores, especialmente os da circuncisão. Então existia um grupo lá de cristãos que queria obrigar o pessoal a praticar coisa do judaísmo, mas ele não está dizendo só esse, ele está dizendo especialmente, mas não são únicos. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo entre eles seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Nós estamos livres de fábulas judaicas, mas é impressionante como se, às vezes, é fácil adotar práticas supostamente espirituais, entende? Tem igreja que é considerada espiritual porque passa uma noite, marca a noite de jejum e oração. E as pessoas estão lá. Aí se você pergunta o motivo pela qual elas estão lá, você não vai ouvir nenhuma vez para que eu abandone meus pecados. Você não vai ouvir. Eu garanto. Você vai ouvir outros motivos. Normalmente por coisas que vão ficar aqui na terra. Entende? Só dei um exemplo bobo. Agora, nós aprendemos a semana passada, ou fomos relembrados a semana passada, a importância da oração. Jesus foi para um canto, a noite toda ficou orando por algo importante. E lá nem fala de jejum, mas ele ficou a noite toda sem comer, eu tenho certeza disso. Não é? Mas a ênfase o quê? A oração. Por quais motivos? Por causa da velha natureza, quando você ouvir argumentos, acusações ou qualquer outra coisa, para que a pessoa tente justificar o comportamento dela, que é antibíblico, se você ficar ouvindo, a sua mente e a minha mente
vai ser contaminada. Eu garanto isso. Porque a palavra de Deus diz. É ordem de Deus para não fracassarmos como a geração de Noé. Toda ela foi contaminada. Quarta ordem. Irmãos, você quer permanecer fiel. Você quer se manter incontaminado. É sua responsabilidade e minha também. Buscar capacitação para ensinar de forma paciente e amável o irmão que precisa abandonar o pecado. Entende isso? Por que a gente se reúne aqui? Para aprender. Aprender para quê? Bom, para praticar na sua vida, mas também estar pronto para ensinar. Entende? Deus nos chamou para sermos conselheiros uns dos outros. E nós temos a suficiência das Escrituras para isso. Capacitação para ensinar de forma paciente e amável o irmão que precisa abandonar o pecado. Versículo 24, ser amável para com todos, apto, isso é, hábil no ensino, e paciente. Nós não temos o direito de desrespeitar ninguém que tenha decidido se rebelar. Nós não temos o direito de maltratar essa pessoa. Nós temos que tratá-la como a Bíblia manda. E sempre com amor, sempre com gentileza. E sempre com a palavra de Deus. Não entrou a palavra de Deus? Estamos correndo perigo. Ok? Ensinando, aconselhando. Né? Essa palavra aqui significa alguém que vai buscando ser cada vez mais hábil, mais capaz. Aconselhamento bíblico é algo que todo cristão tem que praticar. Não tem jeito. É por isso que a gente vive num lugar de pecadores. Aqui é o lugar que você treina. Então, quando alguém chamar a sua atenção, pode ter certeza que a sua reação está dizendo para mim o quanto você quer ser parecido com Jesus ou não. Você pode disfarçar o que quer, do jeito que você quer, ali eu vou descobrir se você é uma pessoa que quer amar ao Senhor Jesus e quer perseverar, se você é uma pessoa que ama mais a Deus do que a si mesmo. Entende? Isso é muito importante. Irmãos, pratiquem isso. Viu um irmãozinho fazendo algo inadequado? Com todo o amor do mundo, chama do lado. Converse a respeito daquilo. É o nosso papel. Uma das maiores expressões de amor é esse tipo de prática. Sabe por quê? Porque você sempre vai se colocar em risco. Você sempre vai se colocar em risco. Você não sabe a reação daquela pessoa, se ela vai aceitar numa boa, se ela não vai. Ali você vai mostrar o quanto você se ama e o quanto você ama a pessoa e quanto você ama a Deus. E é impossível amar a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar ao irmão a que vê. Só que para amar o irmão tem que ser do jeito de Deus, não do seu jeito. E o jeito de Deus inclui muitas coisas. Muitas coisas que nós vemos como positiva e algumas que a gente vê como negativa. Como, por exemplo, chamar a atenção quando está se desviando. Mas isso é prova de amor. Isso é ordem de Deus para não fracassarmos na nossa carreira cristã. Eu vou ler isso daqui, tá bom? O alvo de todo esse processo. Que processo? Esse processo de conversar com o irmão que está se desviando. Então, tudo isso se aplica ao irmão que está se desviando, ou o irmão que cometeu algum pecado, que você prestou atenção, que você viu. Você tem que ir lá e instruir, ok? Então, o alvo a palavra é corrigir. Outro termo diz que é disciplinando, já falei isso há 2 semanas atrás. É todo o processo de ensino, que inclui instrução, correção, repreensão, e se por acaso a pessoa
definitivamente não se arrepender, é que entra a punição, que é a exclusão da igreja, que é prova de amor também. E eu vou falar sobre isso quando eu voltar das férias, porque eu quero falar isso de maneira muito clara, e eu quero que a gente tenha perguntas para a gente esclarecer isso definitivamente. Então ele diz aí, fazer o quê? Corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Se você fizer diferente do que está escrito aqui, você está contribuindo com o diabo, que aprisionou essa pessoa. Te garanto, porque a Bíblia fala. Entende? Fazer diferente, uma vírgula. O diabo chegou para Eva e falou, não é bem assim. Se ela tivesse mandado o diabo calar a boca e tivesse fugido, você já sabe o que teria acontecido. Entende? Mas a gente quer ficar mais um pouquinho. Ou a gente quer mudar uma vírgula. Tá bom, você está servindo o diabo. Eu estou servindo o diabo. Irmãos, é muito fácil fazer isso. Entende? Até no aconselhamento, eu já percebi que deveria ter falado coisas e naquele momento eu não falei. Eu sou imperfeito. Aí eu marco num papel. Às vezes com medo da reação. Às vezes eu fico pensando, nossa, essa pessoa não vai voltar aqui. Como se eu é que tenho o poder de fazer ela voltar. Olha que coisa, como eu sou tolo. Entende? Não. É Deus que vai trazer a pessoa de volta, não tem jeito. Então isso não é para vocês, é para todos nós. É dever de todos os filhos de Deus exortar, repreender seriamente, em amor, com gentileza, o irmão que está em pecado. E, se a pessoa é rebelde, isso é, se ela quer convencer você de que aquilo não está tão errado assim, ele está treinando você a fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que tem que ser excluído, não tem jeito. A Bíblia diz isso. Você vai ser contaminado se continuar. Eu vou ser contaminado. Ser conselheiro bíblico. Nós precisamos aprender a ser conselheiro bíblico. Deus ensina que é dever de todo filho de Deus. Todo. Não é esperar, não é ir lá falar para o pastor fazer. Não é. Você viu? Você percebeu? É você. Deus ensina que é dever de todo filho de Deus exortar, repreender severamente em amor o irmão que está em pecado. Ele faz isso em vários livros da Bíblia. Tiago, meus irmãos, está falando para crente ou para descrente quando o texto começa assim, meus irmãos. É para crente, não é? É para mim também, não é? Se algum de vocês se desviar da verdade, é possível eu me desviar da verdade? Cuidado que você vai falar de mim, hein? Claro! Entende? Talvez haja áreas que eu estou desviado agora, por causa do meu raciocínio, da minha lógica mundana. Se algum dos nós se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, olha que coisa gostosa, né? Trazer de volta. Lembre-se disso. Quem converte um pecador, esse pecador é cristão. Então, todo mundo precisa se converter do seu pecado, não é? Ok? Quem converte um pecador do erro, do seu mau caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Por que salvará a vida dessa pessoa? O que acontece com uma pessoa que ela continua no pecado? O que a Bíblia diz que acontece com uma pessoa quando ela é excluída da igreja? A Bíblia diz que ela foi entregue para quem? Para Satanás. O que Satanás faz com a vida de uma pessoa? Você acha que Satanás pega a pessoa e faz que nem o gatinho ou o cachorrinho que você tem em casa? Bonitinho, vem aqui. Às vezes ele está destruindo os seus móveis, mas ele continua aqui, bonitinho. Você acha que Satanás faz isso?
ele vai destruir a vida da pessoa. Entende? Então você está salvando aquela pessoa, né, da unha do capeta. E ele tem unha que machuca. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. Onde é que está toda a sabedoria? Agora eu tenho um tablet, nem serve de exemplo isso daí. É a Bíblia. A Bíblia é toda a sabedoria. Entende? Esse tipo de igreja que nós queremos ser. E nós queremos que fiquem aqui pessoas que queiram ser assim. De pecador para pecador. Entende? De pecador para pecador. Estamos no mesmo barco. Só precisamos ser humildes e nos vermos ainda como pecadores. E quando eu pecar, não achar que é o fim do mundo. 1 João diz que o pecado é o fim do mundo. Aquele diz que não tem pecado, 1 João diz que é um baita mentiroso. Mas logo em seguida ele fala, se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo. Isso. Entende? É para isso que nós estamos aqui. É que às vezes a gente coloca uma máscara que não precisa colocar. Não precisa. Irmãos, eu sou capaz de cometer qualquer tipo de pecado. Não estou falando da boca para fora, não. Meus filhos já me viram irado e já me viram calmos. Entende? Meus filhos já me viram eu me defender de pecado que eu cometi. Que perversidade, ou que tamanha perversidade, você se justificar para o seu filho. Você já imaginou que loucura? Você está treinando ele a fazer o quê? Entende? Mas eu não quero ser assim sempre. Eu quero mudar. Ok? Quinta e última ordem, que é a responsabilidade. Você quer se manter fiel? Você quer se livrar de ser contaminado? Se afastar após a outra pessoa decidir continuar agindo de forma rebelde. Se você preferir um outro termo, farisaico. Em relação a parar de viver no pecado que ela está fazendo. Você tem que se afastar. 1 Timóteo 3, de 1 a 5, tem vários termos lá, mas ele classifica essas pessoas que se tornaram mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essas pessoas que fingem, têm forma de piedade, diz que é cristão, mas isso aqui tenta convencer que não é. A Bíblia chama essas pessoas de traidores. Começa assim. Precipitados, soberbos. Aí ele vem, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder e a ordem. Afaste-se. A palavra afastar aqui é se despedir. Quando você se despede de alguém. Essa é a palavra. Também significa evitar. Só estou lendo o significado literal da palavra no grego. É o imperativo. Imperativo é opcional? Qual é a diferença do imperativo e do subjuntivo? Ok? Imperativo é uma ordem. Tempo presente. O que significa tempo presente? Presente é aqui e agora. Presente é quando você vê a pessoa. Só estou seguindo forma de você interpretar. Você vai para a faculdade, na sua prova de português, lá agora não é faculdade, antes da faculdade, que é ensino médio, não, entre um e outro. Vestibular. Obrigado. Você vai porque o vestibular é onde todo mundo treme, é onde você vai pular de fase ou não. Você vai para o vestibular, alguém manda você interpretar um texto. O que você vai fazer?
Você tem direito de, bom, na minha opinião, aqui tem uma... Você vai tomar bomba. Né? Quando é para interpretar texto, tem regra de interpretação que você aprende desde o primário. Porque a Bíblia é diferente. Né? E lá não tem recurso. Presente indica o quê? Constantemente. Entende? Por quê? Essa pessoa está contribuindo para a igreja ser melhor ou está contribuindo para a igreja ser pior? Uma pergunta simples. Essa pessoa está mais do lado de Jesus ou está mais do lado do diabo? E não esquece, hein? Pedrão, um dos apóstolos que eu mais gosto, para mim só perde para Paulo, Jesus apontou o dedo para ele. Aparta-te de mim, Satanás, porque agora você não está cogitando as coisas de Deus. Então, muitas vezes, eu faço o papel, esse tipo de Pedro. E precisamos tomar cuidado, porque a Bíblia está dando uma ordem. Ok? Ordem de Deus, para não fracassarmos como a geração de Noé. Se nós não seguirmos devagarzinho, nós vamos nos afastando. Se Jesus não voltar tão breve assim, nós não vamos ser considerados por Deus uma igreja que permaneceu fiel. Essa ordem negativa, afaste-se também, deve ser obedecida só num contexto, quando não há arrependimento. É depois do ensino, depois da exortação, com muita paciência, com muito amor. Moody escreveu o seguinte, um dos estudiosos: a expressão pode significar repele-os, como um bom soldado repele o inimigo. Foi o exemplo que ele deu. Um outro teólogo, ele usou para explicar esse afaste-se, segundo a João, capítulo 1, versículo 10. Esse homem chama William. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Pergunta: Deus é amor? Essa instrução foi dada pelo Deus do amor ou pelo Deus da justiça? Dá para separar amor e justiça? Entende? O motivo da ordem de se afastar está relacionado ao pecado. Pecado que a geração dos filhos de Deus praticou na época de Noé, ao manter comunhão, ilustrado através do relacionamento com jugo desigual. Uma pessoa começar a namorar alguém com jugo desigual, ele já está andando de braços dados com descrentes há muito tempo. Ali foi só mais um passo. É muito importante a gente entender isso. Há muito tempo já está ouvindo demais, está convivendo mais do que deveria com os descrentes. Manter um tipo de intimidade com o pecador não arrependido, com o passar do tempo, contaminará as gerações futuras dos filhos de Deus, como aconteceu com a geração de Noé. Não tem jeito. Afaste-se também desses. Crer que o arrependimento depende da nossa insistência em conversar, ou da nossa oração intercessória em favor do irmão que decide continuar no pecado, é arrogância e desobediência. E eu sei que eu mexi aqui num ponto nevrálgico, aqui quando fala de oração. Irmãos, Deus não precisa de nada de nós para agir. Quem estuda um pouco sobre oração vai descobrir que a oração nos muda. Quem ora é que muda. Deus manda a gente orar para que a gente mude. E para que a gente esteja preparado para lidar com essas pessoas. Mas a gente não vai mudar Deus por causa da oração. Isso eu garanto para você. Entende?
É muito importante a gente entender isso. Eu estou falando nesses casos. Casos de irmãos que decidiram se manter rebeldes. É nesse caso que eu estou falando. Ok? É arrogância. E até desobediência. Eu escrevi aqui, ó, em relação à oração, de fato é um recurso poderoso. É um recurso poderoso na vida daqueles que oram e que se esforçam. É um recurso para quem quer lutar contra a velha natureza. Para quem não quer lutar contra a velha natureza, essa oração é farisaica. Os fariseus oravam o tempo todo. Entende? E Jesus falou para eles, vocês são raça de víboras. A oração é para quem quer mudar. Ela vem acompanhada com a palavra de Deus. A oração é para quem quer agradar a Deus, reconhecendo os seus pecados. Uma pessoa que desistiu de agradar a Deus, só Deus que pode mudar essa pessoa, por pura misericórdia. É a mesma coisa de quando éramos descrentes. A Bíblia diz que quando nós éramos descrentes, a gente não queria a Deus coisa nenhuma. Entende? Ele que nos laçou e nos trouxe de volta. Ou nos trouxe a primeira vez para Ele. E quando é alguém rebelde, é só Deus que vai trazer. Nós temos que fazer a nossa parte, bem feita, e descansar no Senhor. Irmãos, tem 1 minuto. Vou deixar esse alerta aqui. Não podemos cair na mentira do diabo, decidindo propositadamente desobedecer a Deus, crendo que no futuro temos a capacidade de nos arrepender quando bem quisermos, ou confiando nas orações de outros em nosso favor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que, de propósito, têm pecados na vida e dizem, mas só mais essa vez. Ele acredita que ele pode se arrepender a hora que ele quiser. Do mesmo jeito que algumas vezes você prega o evangelho para alguém e o cara fala, não, mas agora, sabe, mais tarde eu vou pensar nisso. Irmãos, cuidado com o pecado que tenazmente nos assedia. Quando a gente entra por esse caminho de, mais uma vez, de pecado propositado, você está saindo debaixo da segurança de Deus. Você está indo para o lado do seu coração. Você não pode voltar quando você acha que vai, quando você quer. Você está desobedecendo a Deus. Arrependimento de verdade é só Deus que dá. Entende? Vamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Ah, não, a minha mãe está orando por mim, a igreja toda está orando por mim. Tem gente que peca propositadamente para mais prazeres, né, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e na lógica dele, eu tenho uma igreja que está orando por mim, eu tenho um pastor que está orando por mim, acreditando nisso, porque a gente se engana. A gente arruma jeito de satisfazer desejo da carne. Esse texto está dizendo que só Deus pode trazer alguém ao arrependimento. E a gente sabe que ele não trouxe um monte de gente. A gente sabe que ele decidiu muitos judeus morrerem debaixo do pecado que eles decidiram seguir. Entende? Nós não podemos brincar com o pecado. Salvação não se perde. Qualidade de vida aqui para um cristão é baseado na obediência das Escrituras. E faz parte do plano de Deus entregar até filhos dele ao próprio pecado, para exemplo para nós, para a gente prestar atenção. Por isso que existe pecado para a morte. Por isso que existe entrega para Satanás. Se Deus permitir, eu vou sair de férias, o Rômulo vai ocupar esse lugar 2 semanas, né, Rômulo? Ok? Eu vou voltar nesse tema. Orem por mim. Eu estou louco para sair desse tema. Estou doidinho. Eu acredito que é Deus que está me mantendo. Para mim mesmo, não estou apontando o dedo para vocês não, irmãos. Eu tenho lutas. Entende? Já tive que pedir perdão de pecado que eu decidi pecar. E eu não quero fazer parte desse grupo que
tolera pecado com facilidade. Obrigado, Deus, pelo teu perdão, obrigado pela tua palavra, que ao mesmo tempo nos exorta, mas também nos traz, ó Pai querido, muita paz, muita tranquilidade, porque o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus que restaura, ó Pai, mas um Deus que nos alerta em relação ao perigo do pecado e ao perigo da nossa velha natureza. Deus, cuida de mim, cuida do teu povo. Cuida desses irmãos que estão querendo te agradar, ó Pai. Não nos entregue aos nossos próprios desejos, não nos entregue às nossas emoções e nem a um falso amor baseado em sentimento e não na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos cada vez mais agradáveis ao Senhor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém.